Quero deixar uma palavra de Deus no seu coração, porque eu sei que esse vídeo ele vai chegar na onde precisa chegar. Eu sei que essa palavra de Deus vai abrir os teus olhos, vai abrir os teus ouvidos e vai acalentar o teu coração. A Bíblia vai dizer que tudo vai passar, mas a palavra de Deus, essa jamais passará. Então, toda palavra de Deus na minha e na tua vida tem um propósito. Toda palavra de Deus na minha e na tua casa vai ter que ter um argumento. Vai ter que ter uma história mudada, vai ter que ter uma alma alcançada, uma vida transformada. Você vai sentir, vai vivenciar o poderio dos cuidados de Deus sobre a tua vida. E aqui na palavra do Senhor, no livro de João, no seu capítulo 11, nós vamos fazer menção dessa palavra. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Aqui a Bíblia está falando do amigo de Jesus, Lázaro, a quem ele amava, e de suas 2 irmãs, que vivenciaram e protagonizaram ali uma dor de uma enfermidade que levou o irmão dela ao óbito. E quantas vezes a doença, a enfermidade chega na nossa casa, no meio dos nossos, até no mesmo da nossa vida, e a gente já vem aquele desespero. E o que eu acho lindo nessa palavra é que Jesus, ele sabe, querido, de todas as coisas. Jesus nunca vai chegar atrasado, mas ele esperou mais 2 dias para poder ir até Lázaro. Mas Jesus, quando ele chega, é para o nome dele ser glorificado. Eu não sei quanto tempo você tem vivenciado nesse diagnóstico. Eu não sei quanto tempo você tem vivido aprisionado. Eu não sei quanto tempo você está aí acamado. Eu não sei quanto tempo que você tem orado pela cura de um filho, pela transformação do teu lar, pela cura destes vícios. Jesus, ele nunca vai chegar atrasado. Ele fala que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E mais que isso, para que o nome dele fosse glorificado naquela enfermidade, naquela situação. Então, eu quero te dizer, existem situações na minha e na tua vida que, além de ser para a glória de Deus, é para a glória do Filho de Deus. E este Filho de Deus, que se chama Jesus Cristo, ele tem poder. Talvez o médico falou para você que não tem cura. Talvez o médico não te deu experiência nenhuma. Falou que só tem mais um mês, um dia. E eu quero ousar a minha fé junto com a sua para acreditar nesse Jesus, porque é para a glória do nome dele que eu e você vamos viver o milagre. No ano de 2019, eu estava com a minha 3ª filha nos braços. E ela era um bebê que tinha acabado de completar um mês. Foi no mês de maio, no Dia das Mães.
e aquela criança começou a ter um quadro de febre de 39 graus. E eu dava de pirona, aquela criança sentia muita sede. E nada daquela febre, aquela febre ia e voltava. E no terceiro dia eu fui com ela num postinho próximo de casa. Uma enfermeira avaliou, falou que ele estava tudo normal, porque eram os dentinhos, a febre até o terceiro dia era normal, que era para continuar dando água para ela, mas era muita sede, muita febre, muita sede, muita febre. Aí no quarto dia eu procurei um UPA, porque a criança não tinha melhorado. E ela começou a entrar numa crise de cansaço, mas sem tosse, mas uma fadiga, aquele cansaço. E eu fui. Quando eu cheguei lá no UPA, por misericórdia de Deus, um pediatra que nos atendeu prontamente perguntou os detalhes, como que a minha filha já estava, e ela tinha 1 aninho. E ele pediu alguns exames de sangue, de urina, né, para a assistente que estava ali com ele, e pediu um exame chamado destro. Para quem não sabe, o destro é aquele examinho de ponta de dedo para quem tem diabetes, né, ou também que não tem, às vezes no posto de saúde eles fazem. E aí quando eles fizeram aquele exame, deu 529, e a minha filha estava molinha, uma respiração bem confusa. E foi um diagnóstico assim muito doloroso e assim muito tempo não teve tempo, na verdade. Sua filha é diabética e a gente tem que sair daqui para poder ir para um hospital e ir lá pedir um recurso para ela ser transferida para outro hospital, porque ela precisa estar na UTI. E ali aquele momento, sabe, de você não entender o que está passando, e você sendo serva de Deus, vivenciando, né, no propósito, na palavra, né, fazendo a obra missionária e sem compreender. A gente muito ouve-se dizer que escolhido não tem escolhas. E verdadeiramente é. Escolhido não tem escolha. E foi assim que chegou o diagnóstico na vida da minha filha. Hoje a minha filha tem 7 anos, continua no tratamento do diabetes tipo 1. Vivenciamos muitas trajetórias até chegar até aqui. Muitas portas fechadas, irmãos. Mas contudo, a palavra do Senhor nunca faltou na nossa vida. O amparo, o cuidado de Deus, as pessoas que Ele levanta, sabe, para interceder por nós. E a nossa continuidade pela misericórdia de Deus em estar na obra do Senhor. Em fazer uma obra de amor, de caridade. Porque a Bíblia vai nos dizer que todos os dons vão passar. Mas certo que um não passará jamais, que é o dom do amor. E o Senhor não me chamou para o dom do amor depois que aconteceu essa situação com a minha filha, não. Lá, bem antes de tudo isso acontecer, antes dele me formar dentro do ventre da minha mãe, ele já tinha um propósito estabelecido. Ele já sabia que o nome dele seria glorificado na minha vida. E tem gente que fala, nossa, mas como é que você aceita? Aceitar uma condição, irmãos. Crer me faz ir além do que eu possa tão somente desejar por mim. Jesus pode todas as coisas, como nós lemos aqui. Além de ser aquela enfermidade para a glória de Deus, era para o nome do Filho de Deus ser glorificado. Então Deus, Ele usa os seus propósitos, os seus meios, e através do Filho dele, Ele é honrado. E este Filho é maravilhoso, porque esse Filho chamado Jesus é o meu e o teu sustento. É a porta que a gente bate todos os dias e Ele tem um escape, Ele tem uma direção. Este ministério aqui, a glória de Deus, nasceu há 9 anos no nosso coração. Nós temos uma passagem muito linda de testemunho que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E é para confundir mesmo, sabe? Porque a gente veio de um cenário improvável, né? Eu e a minha família viemos de um deserto do lamaçal do pecado, que é só a graça de Deus. E o prazer que Ele tem de pegar pessoas como eu e você, insignificantes aos olhos do homem, aos olhos de qualquer pessoa humana, mas para Ele especial, mas para Ele ser um vaso, mas para Ele ser usado.
Ah, querido, às vezes as pessoas falam muito de preço, mas ninguém paga preço, realmente que o preço maior ninguém poderia suportar, nem eu e nem você, porque Jesus já pagou. Mas servir a Jesus de verdade, querido, tem lá as suas pautas, tem lá as suas renúncias, tem ali o que você precisa colocar diante de um altar, a sua vida, a sua família, tudo aquilo que você projetou não é mais o seu querer, é o querer dele. E ele vai provando, ele vai forjando o meu e o seu caráter, ele vai trazendo aquilo que a gente não sabia o que era ser liberto, de dentro para fora. Como assim? Ser liberto dos nossos anseios, ser liberto das nossas vontades, do nosso querer, da nossa limitação humana. Para poder você ser um homem, uma mulher usada por Deus, você tem que viver o que você prega. Você tem que vivenciar esta palavra, que ela é verdadeira, que ela é poderosa. Mas, irmão, por que Jesus ainda não curou a sua filha? Porque isso aqui é para a glória do nome dele. Tudo que ele faz é para a glória do nome dele. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele quiser continuar com ela dessa situação, ele vai continuar porque é Deus. Mas ele vai cuidar dela o tempo todo, em todos os detalhes, em cada momento. E mais que isso, minha filha tem 7 anos e ela sabe que através dela o Senhor também fará grandes coisas para o nome dele ser glorificado. Por isso a gente tem vivenciado protocolos de rejeição. Por isso tem sido lutas, quando eu falo assim, uma criança não poder estar na dignidade de estudar. Hoje ela já sente, hoje ela passa por essas dores, hoje ela consegue sentir quando ela é bem-vinda no lugar e quando ela não é. Quando as pessoas olham para ela com solidariedade e empatia, em querer abraçar, outros quando já olham para ela como uma profetisa do Senhor e outros quando já olham como rejeição. Isso daí é a mãe que não cuidou, isso daí é a mãe que está no pecado, isso daí aconteceu tal coisa. Sim, ela vivencia tudo isso, porque ela vive da verdade. E a verdade, ela nos liberta, ela não nos mata, ela não nos causa dano, ela nos traz a leveza de levar um evangelho de arrependimento. Não um peso, não um fardo, não um jugo, mas a leveza de acreditar que Cristo vive em mim. Grandes são os feitos do Senhor para aqueles que creem, e muito mais será para aqueles que o adoram, em espírito e em verdade. Eu quero terminar essa palavra que foi muito simples, mas que veio com um pedacinho do nosso legado. Com o passar dos dias a gente vai estar se aprimorando para poder gravar o vídeo, contar testemunhos aqui que o Senhor foi fazendo durante esses 9 anos e fará muito mais. A nossa trajetória dessa igreja, deste ministério, a glória de Deus. Porque a glória de Deus, irmã, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Não é status, não há fama. Homem que levanta homem, ele cai. Eu costumo falar que homem que levanta homem, ele cai. Mas homem que é levantado por Deus, ele sustenta. Mulher que é levantada por Deus, ele sustenta. Família que é levantada pelo Senhor, ele sustenta. Casamento que é restaurado pelo Senhor, ele sustenta. Tudo aquilo que ele faz é melhor. E tudo que ele tem para mim e para você, é além do que os nossos olhos possam ver, além do que os nossos ouvidos possam ouvir, querido. E ainda nem chegou ao nosso coração, e ele já sabe de tudo. Quero muito que essa palavra fique no seu coração. Se falou com você de alguma forma, de alguma parte, testifique o nome dele. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E para o nome do Filho de Deus ser glorificado. E qual é o nome do Filho de Deus? Jesus Cristo. Aquele que tem o poder da vida, aquele que venceu a morte, aquele que ao 3º dia ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. E é esse Jesus que tem trilhado a minha e a tua vida. É esse Jesus que tem o controle de todas as coisas
sobre a mão dele. Amado Senhor Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor, essa humilde palavra, esse pequeno testemunho de tantas coisas grandiosas que o Senhor tem feito na minha vida e na minha família. E eu sei que o Senhor vai falar com mães que têm um diagnóstico, um laudo. Eu sei que o Senhor vai falar com famílias, com esposas, com maridos, com filhos. Eu sei que isso daqui tem um objetivo. E todo objetivo do Senhor é oportuno para a tua glória. Todo objetivo, Senhor, nessa terra, tão somente é para exaltar o teu santo nome. Não é debaixo de lágrimas de dor, Senhor. É debaixo de lágrimas de fé, de confiança. Cura, transforma, liberta, alcança. Muda a vida deste homem, Senhor. Muda desse cenário de vergonha, de desonra, de desolação. Tira, Senhor, daquilo, Senhor, que tem maquinado a maldade neste coração e nessa mente. E traz, Senhor, para a glória do teu santo nome, Jesus, esta pessoa, esta família, e que eles sejam edificados pelo poder do Senhor. Receba meu abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus.